Salve, salve, povo de Deus! O programa DR está de volta. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem para o seu coração. É isso aí. O tema de hoje é a hiperatividade. Será que tem hiperativo aí? E as consequências no casamento. Acho que é muita consequência, viu? Então fique ligadinho porque o DR de hoje está começando. Pessoal, tem hiperativo aí? Lá em casa eu sofro com esse rótulo que colocaram em mim. Não fico quieto, não paro um minuto sem fazer nada. O pior de tudo, né? Não para de pensar, porque é isso que cansa. Não para de pensar, aí a pessoa não dorme direito, acorda toda hora, mexe, aí acaba incomodando o outro, né? Movimenta demais, fala demais, faz... É um problema, mas a verdade é que existem essas pessoas, elas estão no nosso meio, estão aqui com vocês, mas a hiperatividade é um problema. Pode virar um sério problema no casamento. E quem diz isso é quem convive com o hiperativo dentro de casa, né? Realmente é um desafio, não só a hiperatividade, mas tantos outros transtornos que estão ganhando fama agora. O povo até está falando que é modinha, mas que não tem nada de modinha, né? Realmente as pessoas estão cada vez mais descobrindo isso. Às vezes já sofria com isso, mas não tinha um diagnóstico. E hoje as pessoas estão entendendo mais o que é que tem, então por isso dá um nome para as coisas. E um dos nomes é a hiperatividade para esse transtorno, né? De quem não consegue ficar muito quieto, né? Muito tempo parado. Realmente esse TDAH, né? Que é esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Realmente falta algumas coisinhas lá no cérebro, acho que alguns fiozinhos não estão bem conectados, né? E a pessoa é ativa demais, ela pensa rápido demais. E isso traz várias questões, né? Não só nessa atividade grande, mas também algumas coisas assim, a pessoa começa muitas coisas, tem muitas ideias e muitas vezes não consegue completar, terminar as tarefas, né? A pessoa fica motivada fácil, mas também desmotiva fácil demais. E isso tudo vai influenciando muito no relacionamento. Eu estava pensando assim, tem gente que acha que isso é um problema que a pessoa quer fazer, é uma coisa que a pessoa quer, mas é involuntário muitas vezes, né? Mas a gente não pode ter a falta de sensibilidade de procurar também um profissional da saúde para te orientar sobre, às vezes você toma um remedinho que acalma essa atividade sua, principalmente alguma coisa. Eu, por exemplo, eu não consigo falar muito tempo com as pessoas sem mexer demais o pé ou a mão, então às vezes eu arrumo, né, uma coisa para eu ficar segurando e eu vou prestando atenção, mas meu dedo não para, né? Tá acelerado aqui na mão. Eu tinha um chaveirinho que eu gostava dele, que ele tinha uma rodinha assim que eu rodava 200 por hora, né? Mas para quê? Para mim conseguir focar, né, na conversa. Então, no colégio, por exemplo, eu assistia a aula desenhando e as pessoas achavam que eu não estava prestando atenção na aula, mas o meu jeito de prestar atenção era fazendo alguma coisa. A Vanessa até hoje sofre comigo, porque às vezes eu estou numa live, eu estou numa palestra, e ela lá e eu mexendo com alguma coisa e ela fica assim, amor, o que os outros vão pensar, né? Então, assim, a gente sofre, é um desafio muito grande. Mas tem como controlar, tem como cuidar. E é por isso que a gente decidiu falar sobre esse tema, né? Porque é um tema muito recorrente nos dias atuais, muito recorrente. Tem muitos casais que chegam até o nosso gabinete sofrendo, mas sofrendo há anos, até pensando, às vezes, numa separação, porque está insustentável essa convivência com o outro, né, gente? E isso assim, a gente não deve pensar nessas coisas, né? A gente, como cristão, a última coisa que a gente deve pensar é terminar um casamento, é realmente o divórcio. Existem tantos recursos que a gente pode realizar antes de pensar no divórcio, né? E um dos recursos que é muito importante, às vezes a pessoa chega lá no nosso gabinete pedindo ajuda e a gente sempre indica primeiro para uma avaliação profissional. Quantos casamentos, amor, já foram salvos por causa de uma avaliação profissional, um diagnóstico certinho, né? Uma medicação, às vezes é necessário medicação, às vezes não vai ser necessário. Uma terapia já vai ajudar, um exercício físico, né? São coisas que a gente pode tentar resolver com a nossa própria força, mas existe também um Deus que é soberano, né? A gente entende assim que muito dos desafios do TDAH é justamente essa questão da ansiedade. A ansiedade demais, e a palavra de Deus é uma ferramenta para a gente usar ela a nosso favor, né? Lá em Filipenses 4, no verso 6, fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Então existe um desafio na nossa vida que é entender se a gente realmente é ansioso. Nossa. Porque a ansiedade é pecado. A ansiedade é uma coisa que não agrada o coração de Deus. Então, se existe ansiedade, existe falta de fé. E se a gente tem falta de fé, tem que ser algo trabalhado no campo da espiritualidade. E você tocou num assunto muito importante nos dias atuais, muito atual, que é a ansiedade, né? Às vezes a pessoa não tem uma hiperatividade associada, mas tem um transtorno de ansiedade que também gera um problema no casamento. E nós estamos vivendo uma era de pessoas ansiosas. Olha, isso é muito difícil. Gente, por causa das tecnologias, né? A gente tem andado com isso aqui acelerou o nosso pensamento, isso aqui acelerou a nossa rotina. Antes a gente queria falar com alguém, parece que a gente é velho falando isso, mas não é no passado nem tão distante, tá? Pra vocês não acharem que a gente é muito velho. A gente queria falar com alguém, a gente tinha que esperar essa pessoa chegar em casa do trabalho, porque não tinha telefone celular, né? Não tínhamos telefone celular, a gente tinha que esperar a pessoa chegar em casa ou ligar para a casa da pessoa, deixar um recado para quando a pessoa chegasse, ligasse para a gente de volta, porque a gente não tinha como acessar essa pessoa, Mas né? hoje a pessoa tem que andar com isso até pro banheiro, gente. Misericórdia, você tem que ir no banheiro com o celular, porque se você não atende ou se você não responde, a pessoa começa a mandar um monte de interrogação, um monte de pergunta, onde você está, o que está acontecendo. Então, isso tem acelerado esse processo de ansiedade. Só que o texto que eu falei de Filipenses fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então, esse texto está falando que existe uma ferramenta divina para ajudar a controlar essa ansiedade. Quem diria que essa ferramenta é a oração, hein? Antes de tudo, seja apresentado, né, essas vossas ansiedades, esses seus anseios diante de Deus, primeiro com ações de graças. Primeiro você tem que agradecer, e a gratidão não faz parte de um ansioso, né? O ansioso, ele não consegue ser grato, porque ele sempre está pensando no que vai acontecer. Sempre reclama do que não tem. Não repara o que já recebeu. Isso. Então, eu acho que a ansiedade, ela tratada no campo da oração e da súplica, ela leva a gente a um grau de entendimento. E eu acho que o falar com Deus também tem que ser uma prática no falar dentro de casa com outra pessoa. O rasgar o coração faz parte dessa libertação da nossa alma, da gente mesmo. Porque a gente às vezes fica pensando muito na gente, um excesso de pensamento na gente leva a uma depressão e achar que tudo está conspirando contra a gente. E isso é muito importante, né? Então, seguir esses passos que o texto está falando. A gente deve apresentar a Deus as nossas súplicas com ações de graças, né? Colocando para Deus, agradecendo e falando. Isso que o Eduardo está dizendo aqui é muito importante, porque o falar, né, já é uma ferramenta terapêutica. Né? Às vezes a gente paga um profissional, um psicólogo, só para a gente falar. Né? E nós temos o nosso Senhor, todo soberano, que está ali. O véu foi rasgado, a gente tem acesso livre ao Pai para falar diretamente com quem pode resolver. Às vezes a gente vai falar com pessoas que não podem resolver o nosso problema. Né? E o hiperativo é esse, que tem essa necessidade de falar, de fazer e acontecer, e ele pode ir direto a uma pessoa, né, que pode resolver todas as questões dele. Aí eu posso falar por mim, né? Eu desenvolvi uma tática nas madrugadas que Deus... Eu sempre acordo e aí às vezes eu vou comer, eu vou fazer alguma coisa, fico inquieto, em vez de olhar a televisão, olhar qualquer coisa, sabe o que eu faço? Eu vou para a oração. Eu aprendi a ter um horário de madrugada que é meu. Eu acordo, vou fazer minha oração, gasto um tempo ali de leitura da palavra e aí naquele mesmo momento a paz de Deus vai entrando no meu coração e aí aqueles pensamentos, aquelas coisas malucas que vem na cabeça, vai embora. Porque ele tem poder. Né? Se não fosse assim, a gente não estaria aqui. Mas a gente está aqui para falar para você que é casal, casado, que está vivendo esse desafio, que um dos dois cônjuges sofre com a ansiedade, sofre com a hiperatividade. E aí a gente está aqui para trazer algumas dicas para você. Então, primeiro, procure ajuda, né? Não sofra sozinho. Não ache que para resolver esse problema tem que ser o divórcio, é a única solução. Não, gente, procure ajuda, né? Vá a um profissional
profissional, o profissional Faça uma pode te terapia. ajudar, uma terapia, ter um diagnóstico correto é fundamental para que vocês possam... E aí é interessante, né, que os profissionais chamem, né, para esse processo o cônjuge, né, para ouvir, para falar, olha, ele tem dificuldade nisso. Às vezes uma coisa que você está implicando com a pessoa é realmente uma dificuldade que essa pessoa não consegue superar sem a ajuda de um profissional, sem a sua ajuda. Então, vale a pena investir. Isso vale muito para quem espiritualiza demais as coisas, não é tudo espiritual. A gente tem um corpo físico e às vezes ele vem com que é espiritual, né? Tudo é espiritual, às vezes o corpo físico vem com um BOzinho de fábrica, né? Então a gente tem que aprender a olhar para a gente com um olhar mais crítico. E outra coisa que a gente precisa fazer é pensar menos na gente. Né? O ansioso, ele pensa demais nele. A pessoa que tem essa... ela está sempre pensando e motivando as coisas por ela. Então a gente tem que gastar... O Filipenses, mesmo texto, lá para frente fala assim, ó, mas não pense demais sobre você mesmo, além do que é devido. Pense mais no outro. Olhe para o outro, né? Aí você sai desse campo de querer tudo a seu favor e começa a servir a vida do outro. Isso é muito importante no casamento, né? O casal realmente entender que esse pensar no outro, né? Às vezes tem um esquecido demais, esse déficit de atenção associado à hiperatividade aí. Então a pessoa é esquecida demais, tudo deixa para trás e isso vai te irritando. Gente, são essas coisas pequenininhas que vão fazendo a diferença no casamento. Você vai ficando irritado, cansado, até o ponto que você fala assim, não aguento mais, né? Então não faça isso, né? Não deixe a chegar a esse ponto, procure ajuda, procure tratamento, vai vocês dois juntos, né? Vencer esses desafios é mais um desafio para o casal vencer juntos, unido. E a pessoa que sofre com isso, ela tomando um remédio, ela consegue se organizar melhor, consegue parar, pensar melhor nas coisas que tem que fazer, até do dia a dia de casa, dá umas panelas para esse moço lavar, né, que vai embora esse problema, começa a concentrar nas panelas ali, dá uma coisa para ele fazer, porque a gente é assim, tem que estar fazendo alguma coisa, enquanto mais você investir um tempo de qualidade nisso, né, não com qualquer coisa, né? Eu, por uma época, fui pro videogame, mas eu ficava mais ansioso ainda, porque acelera a nossa cabeça mais ainda o videogame, então eu dei até uma pausa desse videogame, agora eu tô lá, tô lendo, tô fazendo as coisas de casa, Vanessa acorda, tá tudo lavado. Bom, né? Demais, gente, bom demais. É um investimento, mas a gente tem que saber o nosso limite, até onde a gente pode ir e até onde a medicina pode ajudar. É isso aí, o objetivo desse programa é fazer com que você não desista dessa dificuldade, dessa situação, com certeza vocês vão superar juntos, tem solução, tem tratamento e principalmente tem Deus, né, gente, que pode todas as coisas. Então esse DR é para te motivar você, casal aí que está nos assistindo, está passando por uma dificuldade, né? A gente fala isso muito com os filhos, mas muito pouco sobre o cônjuge, né? E geralmente se tem filho assim, papai e mamãe, um dos dois tem. Então, né, que isso realmente seja uma verdade na casa de vocês, que vocês saibam viver, cumprir, né, esses desafios juntos para a glória de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a vida de vocês e vai abençoar. E é isso aí, então cuide de você para que você seja esse instrumento nas mãos de Deus. Deus quer te usar, mas para Ele te usar você tem que estar bem, você tem que estar legal. Então cuide da sua saúde mental, né, emocional, trate com carinho essa fase, não rejeite a dificuldade do outro não, viu, casal? Respeite o outro, olhe para o outro como alguém que faz parte de você. Afinal de contas, se você é casado, agora você é uma só carne. Então agora você tem que cuidar do outro como cuidaria de você. Então tenha paciência, você que não tem esse problema, né? E você que tem, procure uma ajuda, né? Tire o orgulho de lado, entenda quem você é e se trate, se cuide, que vai ser melhor para a família. Vai ser melhor para você e para sua família. O DR de hoje vai ficando por aqui. A gente vê na próxima semana com mais um tema para provocar na sua família DR saudáveis para crescimento e não para destruição. Beijo! Beijão.